O controle de constitucionalidade é o mecanismo pelo qual se verifica se uma lei ou ato normativo está em conformidade com a Constituição de um país. Esse controle é realizado por órgãos competentes, como o Poder Judiciário, e tem como objetivo garantir que as leis e atos normativos sejam compatíveis com os princípios e regras estabelecidos na Constituição. Objetivos do controle de constitucionalidade: 1. Proteger a Constituição e seus princípios fundamentais. 2. Garantir a supremacia da Constituição sobre as leis e atos normativos. 3. Prevenir a edição de leis e atos normativos inconstitucionais. 4. Promover a segurança jurídica e a estabilidade do ordenamento jurídico. Tipos de controle de constitucionalidade: 1. Controle difuso, realizado por qualquer juiz ou tribunal, em qualquer processo. 2. Controle concentrado, realizado por um órgão específico, como o Supremo Tribunal Federal, STF, no Brasil. 3. Controle preventivo, realizado antes da promulgação da lei ou ato normativo. 4. Controle repressivo, realizado após a promulgação da lei ou ato normativo. Procedimentos de controle de constitucionalidade: 1. Ação direta de inconstitucionalidade, AD. 2. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. 4. Mandado de segurança. Importância do controle de constitucionalidade: 1. Garante a supremacia da Constituição. 2. Protege os direitos fundamentais. 3. Promove a segurança jurídica. 4. Evita a arbitrariedade do poder público. No Brasil, o controle de constitucionalidade é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário. O STF tem competência para julgar questões constitucionais e garantir a supremacia da Constituição. A sigla ADO, no direito, refere-se à ação direta de omissão. A ação direta de omissão é um tipo de ação constitucional que visa compelir o poder público a cumprir uma obrigação constitucional ou legal que não está sendo atendida. Underscore características da ADO: 1. É uma ação constitucional. 2. É proposta perante o Supremo Tribunal Federal, STF. 3. Visa compelir o poder público a cumprir uma obrigação constitucional ou legal. 4. É utilizada quando há omissão do poder público em cumprir uma norma constitucional ou legal. Underscore objetivos da ADO: 1. Garantir o cumprimento da Constituição e das leis. 2. Proteger os direitos fundamentais. 3. Promover a segurança jurídica. 4. Evitar a arbitrariedade do poder público. Underscore hipóteses de cabimento da ADO: 1. Omissão do poder público em cumprir uma norma constitucional ou legal. 2. Falta de regulamentação de uma lei ou norma constitucional. 3. Descumprimento de uma decisão judicial. Underscore procedimento da ADO: 1. A petição inicial deve ser apresentada ao STF. 2. O STF analisará o pedido e decidirá se é cabível a ADO. 3. Se for cabível, o STF notificará o poder público para que se manifeste. 4. Após a manifestação do poder público, o STF julgará o pedido. A ADO é um importante instrumento para garantir o respeito à Constituição e às leis, e promover a segurança jurídica no Brasil. A cláusula pérea, ou cláusula pétrea, é um termo utilizado no direito constitucional para se referir a disposições constitucionais que não podem ser alteradas ou suprimidas por meio de emendas constitucionais. O termo pérea vem do latim petra, que significa pedra. Nesse contexto, a cláusula pérea é como uma pedra angular da Constituição, que não pode ser removida ou alterada sem comprometer a estrutura toda. As cláusulas pétreas têm como objetivo: 1. Proteger os direitos fundamentais. 2. Garantir a estabilidade constitucional. 3. Evitar a arbitrariedade do poder público. 4. Preservar a essência da Constituição. Exemplos de cláusulas pétreas incluem: 1. Direitos fundamentais, liberdade, igualdade, dignidade. 2. Princípios democráticos. 3. Separação dos poderes. 4. Soberania nacional. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 contém cláusulas pétreas em seu artigo 60, 4º, que estabelece que não podem ser objeto de emenda constitucional. 1. A forma federativa de Estado. 2. O regime democrático. 3. Os direitos e garantias individuais. 4. A separação dos poderes.
A cláusula pétrea é um importante mecanismo para proteger a Constituição e garantir a estabilidade democrática. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Introdução à arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, é um instrumento constitucional brasileiro criado pela Emenda Constitucional número 3, de 1993, com o objetivo de proteger os preceitos fundamentais da Constituição Federal. O objetivo da ADPF é garantir a observância dos preceitos fundamentais da Constituição, especialmente aqueles relacionados aos direitos fundamentais, à soberania nacional e à democracia. Preceitos fundamentais. Os preceitos fundamentais protegidos pela ADPF incluem 1. Direitos fundamentais, liberdade, igualdade, dignidade. 2. Princípios democráticos. 3. Separação dos poderes. 4. Soberania nacional. Procedimento. A ADPF é proposta perante o Supremo Tribunal Federal, STF, por 1. O Presidente da República. 2. A Mesa do Senado. 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. 4. O Procurador-Geral da República. 5. Conselhos Nacional e Regionais do Ministério Público. 6. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional. 7. Confederações sindicais e entidades de classe. Exemplo de caso ADPF 132. Caso do aborto em 2008, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS, propôs uma ADPF perante o STF, argumentando que a legislação brasileira sobre aborto violava os preceitos fundamentais da dignidade humana e da igualdade. O STF julgou procedente a ADPF e estabeleceu que a interrupção da gravidez em casos de anencefalia fetal não configura crime. Porque do início a ADPF foi criada para 1. Proteger os direitos fundamentais. 2. Garantir a estabilidade constitucional. 3. Evitar a arbitrariedade do poder público. 4. Preservar a essência da Constituição. Conclusão. A ADPF é um importante instrumento para proteger os preceitos fundamentais da Constituição brasileira. Seu objetivo é garantir a observância dos direitos fundamentais e da democracia, além de evitar a arbitrariedade do poder público. Referências 1. Constituição Federal de 1988. 2. Emenda Constitucional número 3, de 1993. 3. Lei nº 9.882, de 1999. 4. STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF. ADPF Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADO Ação Direta de Omissão ADC Ação Declaratória de Constitucionalidade AD Ação direta de inconstitucionalidade. Essas siglas são fundamentais no direito constitucional brasileiro e são utilizadas para proteger os preceitos fundamentais da Constituição, ADPF, compelir o poder público a cumprir uma obrigação constitucional ou legal, ADO, declarar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ADC, declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, AD. Teoria Geral do Direito Constitucional, Introdução Direito Constitucional. Ramo do direito que estuda a Constituição e suas relações com o Estado e a sociedade. Constituição, documento que estabelece a estrutura e os princípios fundamentais do Estado. Princípios fundamentais: soberania, poder supremo do Estado, democracia, participação popular no governo, igualdade, igualdade de direitos e oportunidades, liberdade, direito à liberdade individual, dignidade, proteção à dignidade humana. Fontes do direito constitucional: Constituição Federal, emendas constitucionais, leis constitucionais, tratados internacionais, jurisprudência. Estrutura do Estado: separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Federalismo, divisão de poderes entre União, Estados e municípios, municipalismo, autonomia dos municípios. Direitos fundamentais: direitos civis, liberdade, igualdade, propriedade, direitos políticos, participação popular, sufrágio, direitos sociais, educação, saúde, trabalho. Controle de constitucionalidade: AD, ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADO, ação direta de omissão. Interpretação constitucional: hermenêutica, método de interpretação. Princípios interpretativos: literal, sistemático, teleológico.
Conclusão: o direito constitucional é fundamental para a organização e funcionamento do Estado. A Constituição é a base do ordenamento jurídico. Os princípios fundamentais e direitos fundamentais são essenciais para a proteção da dignidade humana. Espero que isso tenha ajudado. Se precisar de mais ajuda ou tiver outras perguntas, estou aqui.